Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Depois de 2 meses ausente aqui do canal, estamos de volta com o primeiro episódio dessa temporada de 2021 do nosso canal. Os episódios que foram publicados aí em janeiro, né, eram episódios que já estavam gravados, né, que foram gravados aí no ano de 2020 e eu apenas programei estes aí para serem publicados em janeiro. Nesses 2 meses de ausência, né, 1 mês eu estava de férias, renovando aí as energias, né, tanto da mente quanto do corpo. E nesse outro mês, no meu primeiro mês aí de volta ao trabalho, né, programando aí as atividades do ano, né, tanto do meu trabalho na universidade, na Unesp, assim também como a programação aqui do nosso canal e podcast de Rumenologia. Muita gente legal já conversou comigo, já temos datas para as entrevistas de pessoas que vão aparecer aqui no nosso podcast, então fiquem ligados que tem muita gente bacana aí, muito assunto atual que a gente vai conversar nas entrevistas. E é óbvio que, como o episódio de hoje, também haverão monocasts, como eu costumo dizer, né, onde só eu aqui vou estar presente falando sobre determinado assunto para vocês. Bom, sem mais delongas, esse episódio 36 é o primeiro, né, da segunda temporada do podcast de Rumenologia, né, primeiro aqui também desse ano de 2021. Só tenho a agradecer a vocês por toda a audiência, por toda a interação e feedback que vocês têm dado aqui no nosso canal, né? Como vocês podem ver, né, quando vocês assistem no YouTube, né, o ano passado isso não acontecia, mas devido à interação de vocês, o canal atingiu inscritos e horas públicas de exibição suficientes para o YouTube começar a exibir anúncios, né? Então, se vocês estão assistindo no YouTube, provavelmente em algum momento ou outro, como qualquer outro vídeo do YouTube, né, ele vai começar, no meio do vídeo, mostrar alguns anúncios, aí você escolhe se você quer pular ou não, tá? Mas isso é devido à audiência de vocês, né, e toda a interação, engajamento que vocês têm mostrado aqui para com o canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que se intitula Peso Maduro. Tá ok, pessoal? Bom, o peso maduro, ele também tem alguns sinônimos, ele também pode ser visto aí na literatura como grau de maturidade ou simplesmente peso à maturidade, tá ok? Então o peso maduro, né, ele é o peso no qual determinado animal, e aqui a gente vai focar nos bovinos, né? Ele é o peso no qual o animal atinge 28% de gordura na carcaça, tá ok? Isso aqui eu já estou convergindo para o sistema brasileiro, né? Então, quando a gente vai formular uma dieta para bovinos no Brasil, né? Bovinos de corte, obviamente, tá? A gente escolhe lá que a gente quer que a maturidade, né? Trabalha com maturidade a 28% de gordura na carcaça. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o animal atinge 28% de gordura na carcaça, a deposição muscular no corpo desse animal praticamente já cessou, tá? E aí sim, depois desse ponto, intensifica, né, com grande magnitude a deposição de gordura, tá certo? Como que eu fico sabendo disso? Como que eu entendo melhor isso, né? Para entender melhor sobre esse assunto, nada melhor do que olhar a curva de crescimento, né? Curva de crescimento lá do trabalho do Dr. Owens, lá da década de 90, né? Vamos voltar lá para a década de 90, né? Estou mostrando, né, para quem está vendo no YouTube, a curva de crescimento, deposição de osso, músculo e, consequentemente, gordura na carcaça do animal. Tá? Então, se vocês estão acompanhando, né, a gente tem um pico aí de deposição óssea, né, na linha azul. Depois esse pico de deposição óssea, né, ele, né, passa obviamente pelo pico e aí diminui, né, a intensidade de deposição óssea. No momento que está diminuindo a intensidade de deposição óssea, ocorre o pico de deposição muscular e aí, consequentemente, a deposição muscular vai declinando
e aí sim para dar lugar ao pico de deposição de tecido adiposo. Tá certo, pessoal? Bom, esse é o básico, né, da sequência aí de deposição de tecidos ósseo, muscular e adiposo, né, no animal ruminante e também em linhas gerais aí, em qualquer mamífero. Tá certo? Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Aonde está marcado aqui tecido adiposo, o pico de tecido adiposo, na verdade, esse é o ponto de maturidade. Estão vendo lá que tem uma linha pontilhada, né? E aí marcado ali a maturidade. Bom, só para exemplificar, né? Eu coloquei uma bandeirinha do Brasil e dos Estados Unidos, né? Atualmente, né, nos dias de hoje, né, no Brasil a gente abate os nossos animais, os nossos bovinos aí de corte, independente se terminados em pasto, ou em confinamento, ou intensivamente terminados em pasto, a gente abate esses animais antes da maturidade, tá? E nos Estados Unidos o que acontece é que esses animais são abatidos após a maturidade, tá certo, pessoal? E isso acontece não é porque a gente quer ou porque os americanos querem, tá? Isso é porque isso é ditado, na verdade, pelo sistema de produção que cada país tem, né? Então, nos Estados Unidos eles têm um sistema de classificação de carcaça bem estabelecido e os produtores recebem um bônus, né, por entregar carcaças com maior grau de cobertura e com maior grau de marmoreio. Então vocês já estão imaginando, né, que animais abatidos além da maturidade, o que já aconteceu com eles? Eles já depositaram todo o osso que tinham que depositar, já depositaram todo o músculo que tinham que depositar, e então, né, eles estão já numa deposição acentuada de gordura, de tecido adiposo. Ou seja, para ter um grau de terminação uniforme, que a gente costuma chamar no mercado, né, e com grau de marmoreio desejado, né, que é uma das características aí de qualidade mais desejadas no mundo, né, o grau de marmoreio, aí, quanto mais marmorizada a carne vai ser mais suculenta ou mais saborosa, tá certo? Quanto mais a gente abate animais depois da maturidade, a gente aumenta a previsibilidade de ter produtos aí, né, com maior cobertura de gordura e também com maior deposição de gordura intramuscular. Tá ok, pessoal? Isso acontece nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos a maior parte dos animais eles são abatidos castrados, né? Eles são castrados aí, né, logo a desmama, né? Então os animais têm muito tempo aí de alimentação, né? Usualmente eles vão por confinamento, né? Esses animais desmamados, né? E já chegam castrados no confinamento, tá? E também o abate de novilhas, né? Então nos Estados Unidos, né, a maior parte dos animais que classificam lá no SDA, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, com Prime, Choice, Select, né? Esses animais, para entrarem nessa classificação, eles têm que ser machos castrados ou fêmeas. Animais inteiros, por mais que apresentem, né, excelente grau de acabamento, eles não são classificados pelo USDA. Tá ok, pessoal? Aqui no Brasil é diferente. Já que no Brasil a gente não tem um sistema nacional de classificação de carcaça e não tem uma bonificação, né, estruturada, né, para o produtor, né? Cada frigorífico faz a sua, né, a sua bonificação. Então o brasileiro, ou a maior parte, né, dos produtores de carne que mandam seus animais para o abate, eles mandam os animais de acordo com o peso de carcaça. Se eles não recebem mais por gordura, por que deixar os animais mais tempo, então, na fase de terminação, para colocar uma gordura a mais que eles não vão receber por isso? Tá certo? E é bom lembrar, e eu vou lembrar mais vezes aqui nesse episódio, que depositar gordura é mais caro do que depositar proteína, do que depositar músculo, tá ok? Ou seja, exige uma quantidade maior de calorias, né, o depósito de gordura comparado com a deposição muscular. Tá ok, pessoal? Então, obviamente que, né, animais inteiros, né, voltando à questão do peso à maturidade, né, animais inteiros, eles têm um peso à maturidade ou um peso maduro maior que machos castrados, que por sua vez têm um peso maduro maior que fêmeas, que novilhas. Ou seja, né, vamos dizer, vou dar um exemplo, né, os machos inteiros, né, Nelore, né, animais Nelore, tá?
O peso maduro do animal Nelore, né, que a gente costuma trabalhar no campo, é 560 quilos, tá? De peso maduro, tá? Isso eu não estou falando de peso de abate, tá, pessoal? Peso maduro, 560 quilos, tá? Tem nutricionista que usa 580, 570, tá? Obviamente depende do que o animal consumiu, né? Se ele passou por restrição alimentar ou não no período anterior da vida, mas vamos dizer que esse animal ele teve a sua curva de crescimento respeitada, ele não teve nenhuma alteração nutricional aí, nem para melhor, nem para pior aí durante o curso da vida, né? Então ele vai ter um peso maduro aí de 560. O que isso quer dizer? Quer dizer que só quando ele atingir 560 quilos de peso, ele vai atingir 28% de gordura na carcaça, ou seja, só depois desse peso que ele vai intensificar com alta magnitude, tá, a deposição de gordura na carcaça. Tá ok, pessoal? Beleza? Bom, vamos pegar o mesmo Nelore e castrar ele então. Tá? Normalmente no Brasil os animais são castrados aí com 12, 13 arrobas, né? No meio aí da recria ou no final da fase de recria. Tá? Ou seja, mais pesados do que os animais americanos, né? Então esse animal castrado, trabalhado no Brasil, né, ele vai ter um peso maduro aí de 530, né? Não muito diferente aí do 560. A gente consegue diminuir o peso maduro com a castração. Por que a gente faz isso? Porque o ato da castração, obviamente, retira, né, os testículos e reduz muito a produção de testosterona, que obviamente estimula a síntese proteica. Então a gente faz com que o animal, obrigatoriamente, né, o animal castrado, ele interrompa o depósito muscular e aí ele não tem outra alternativa a não ser iniciar o depósito de tecido adiposo mais cedo. Tá? Se ele começa o depósito de gordura mais cedo, ele vai atingir 28% de gordura na carcaça a um peso menor, que no caso do Nelore, eu estou falando para vocês aqui, que vai ser aí em torno de 530, podendo ser até 520. Tá ok? E obviamente que os castrados têm um peso maduro maior que as fêmeas, as novilhas, né? Esse é um dos motivos, né, pelos quais aí os frigoríficos aceitam as novilhas a um peso menor, tá? Exatamente porque se as novilhas forem abatidas, né, em linhas gerais aí, né, no peso dos machos, né, a carcaça vai ser excessivamente terminada, ou seja, vai ter um conteúdo de gordura excessivo. Né? E isso também não é desejado pelo consumidor e nem pelo mercado. Tá ok? Então, se falamos de peso maduro aí de fêmeas, né? Estamos falando aí de 28% de gordura na carcaça de fêmeas Nelore com 450 quilos, né? 440, tá ok? Também, obviamente, dependendo do que aconteceu anteriormente na vida dessa novilha, tá? Então, em resumo, né? Estamos falando aí de machos inteiros atingindo 28% de gordura na carcaça com 560 quilos. Estamos falando de animais castrados atingindo 28% de gordura na carcaça com 520, 530 quilos. E estamos falando de novilhas, de fêmeas, atingindo 28% de gordura na carcaça com 440, 450 quilos. Tá ok, pessoal? Então, o 28% de gordura na carcaça, né, ele pode ser atingido em diferentes pesos. E, obviamente, que isso também varia em função da raça. Né? Então, se a gente, vamos pegar extremos aí, né? Vamos pegar o Nelore de novo, aí um Nelore inteiro, né? Ele vai chegar aí com, né, 560 quilos aí no peso maduro. Né? Se a gente pegar um Angus inteiro, ele vai chegar com 480 quilos no peso maduro. Se pegarmos um Wagyu, então, com 400 quilos, né, ou talvez até menos que isso, ele vai chegar no peso maduro. Tá? Por isso que em alguns programas de carne, né, programas de qualidade, né, obviamente que tem genética envolvida, né, não vamos desprezar a genética, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando aqui. Tá? Obviamente que esses animais Angus, Wagyu que eu citei, eles têm toda uma seleção genética por trás, né, para expressar, né, essa gordura de marmoreio, mas, obviamente, que o peso maduro deles também colabora com essa deposição, tanto da gordura intramuscular, o marmoreio, né, quanto da gordura subcutânea, aí, da gordura de cobertura da carcaça. Tá? Por quê? Porque esses animais têm um frame size, né? A primeira vez que eu falo essa palavra aqui nesse podcast. Tá? Tem um frame size, ou seja, um peso maduro menor, ou seja, eles iniciam o depósito de gordura na carcaça mais cedo e por isso, obviamente, que a gente, quando vê no supermercado aquela carne de Wagyu ou carne de Angus,
em linhas gerais, o produto contém mais gordura, tanto intramuscular quanto subcutânea, exatamente porque eles têm um peso maduro, ou um peso à maturidade, ou um frame size menor, tá ok? Bom, o que pode acontecer também é dentro da mesma categoria ter animais de peso maduro ou de frame sizes diferentes, tá? Para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando uma foto muito legal, eu mostro isso nas minhas aulas também, né? Esses animais aqui, acreditem ou não, eles têm o mesmo peso, aproximadamente o mesmo peso vivo, né? Peso corporal. Né? Qual que é a diferença entre os dois? Né? Aí na tela de vocês estão vendo aí um animal pernalta, né? À direita, né? Alto, e do lado esquerdo um animal baixinho, né? Com uma perna menor, né? Um pouco mais, né? A gente chama de entroncadinho, né? Um animal que, né, tem todo o potencial aí de virar o que a gente chama daquele boi bolinha, né? Ficar um boi baixinho, né? Se transformar naquela bolinha de gordura, né? Qual que é a explicação para isso, né? Os dois animais são machos, inteiros, pesam, têm o mesmo peso, tá? Mas têm frame sizes diferentes, tá ok? Então o primeiro animal lá, o animal da direita, né? Talvez ele seja o nosso Nelore tradicional aí, né? Que vai atingir o peso maduro com 560 quilos, né? E talvez o Nelore da esquerda ele seja o animal que vai atingir aí um peso maduro aí de um animal, né, próximo do animal castrado, tá ok? Por isso que eu sempre recomendo que o nutricionista vá até a propriedade, vá até a fazenda e verifique os lotes, né, que ele vai estar formulando a dieta, porque pode acontecer, né, principalmente dentro do Nelore, né, a gente tem diversas linhagens aí, né? Então pode acontecer de ter um lote lá que tem o mesmo, dois lotes que tem o mesmo peso e um lote tem as características morfológicas do animal da direita, né, o animal mais pernalta, e o outro que tem as características morfológicas do animal da esquerda, né, um animal com menos perna, mais baixinho. Tá ok? Tudo isso, pessoal, tudo isso está relacionado ao peso maduro, a quando na vida fisiológica de cada animal ele vai praticamente cessar o depósito muscular e iniciar de forma intensa o depósito de gordura. Tá legal? Então quando a gente conversa, né, fala assim, não, o Nelore não marmoriza, o Nelore não põe gordura igual o Angus, igual ao Wagyu, né? Por mais que o Nelore seja selecionado para marmoreio e para deposição de gordura, e a gente sabe que tem projetos muito bacanas, né, no país focando nisso, né? O Nelore ele leva já desde o início uma desvantagem, que é o seu peso maduro, né? Se você conseguir esperar, né, fazer o Nelore chegar lá em 900 quilos, né, eu tenho certeza que ele vai depositar uma quantidade ótima de marmoreio, né, desde que obviamente tenha a dieta adequada, né, mas se você conseguir esperar aí, né, ele ser abatido bem depois da maturidade, ou seja, o bem depois aí é bem depois de 560 quilos, né, para o macho inteiro, né, talvez ele consiga depositar o mesmo marmoreio com o animal Angus, por exemplo, né, mas ele já leva consigo a desvantagem desse peso maduro mais elevado, tá ok? Então, usualmente, aí os programas de carne, né, usam meio sangue, né, faz o cruzamento aí, né, de um sêmen de Angus, né, com uma vaca Nelore, né, e já no meio sangue, né, existem resultados excepcionais aí em aumento de depósito de gordura, assim como aumento do marmoreio, né? A famosa heterose atuando aí, né? No choque aí de genética de duas raças, tá ok? Como também o meio sangue aí do Nelore e Wagyu, tá? Então usando a base Nelore, né? Com animais que promovem aí maior depósito de gordura na carcaça e consequentemente maior marmoreio, né? O que você está fazendo, né? Na hora que você insemina uma vaca Nelore com Angus ou Wagyu, você está simplesmente no F1 diminuindo o peso maduro. Obviamente que o ato de diminuir o peso maduro facilita a intensificação de deposição de gordura mais cedo e aliado ao fato de os animais, né, os pais, né, os touros aí que tiveram seus sêmens utilizados, eles têm genética aí superior, né, DEP positiva para marmoreio. Tá ok, pessoal? Muito legal. Bom, outra figura que eu estou mostrando aqui para vocês, para quem está assistindo no YouTube, né, para tirar todas as dúvidas aí sobre peso maduro, né, eu quero que vocês olhem na coluna do meio, né, onde a gente tem animais de 3 tamanhos.
ou de 3 frame sizes, tá ok? Então a gente tem um animal de frame pequeno, de frame médio e de frame grande, né? A coluna do meio que mostra os 3, né? Então a gente vê aí, né, que os 3 tem 454 quilos aí na coluna do meio aí do gráfico, tá certo? E a gente pode ver, né, que o animal de frame pequeno, ele tem maior proporção de gordura na carcaça, representado pela faixinha azul ali, tá ok? Ele tem uma maior proporção de gordura na carcaça que o animal de frame médio, que por sua vez tem uma maior proporção de gordura na carcaça que o animal de frame grande. Tá certo, pessoal? Isso é muito bacana, né? A gente pode usar esse gráfico para... Eu podia falar assim para vocês, do mesmo jeito que eu falei que é frame pequeno, frame médio e frame grande, eu podia falar simplesmente para vocês novilha, castrados e inteiros, tá ok? Ou falar Wagyu, Angus e Nelore, tá? Na mesma sequência aí, né? Para enfocar animais que têm maior proporção de gordura na carcaça e aqueles que têm menor proporção de gordura na carcaça. Tá ok, pessoal? Então, a gente pode olhar o peso maduro também, né, de diferentes formas, né? Então, a gente pode olhar balizando em 28% de gordura na carcaça, e aí sim, como eu disse anteriormente, né, o Nelore inteiro com 560, o castrado com 520 e a fêmea com 450, ou simplesmente a gente pode olhar o mesmo peso, né? Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, com 454 quilos, tá ok? Como que é a proporção de gordura do animal de frame pequeno, médio e grande? Ou seja, ao mesmo peso, né, um animal de frame grande vai ter uma menor, né, proporção de gordura na carcaça e um animal de frame pequeno, obviamente, vai ter uma maior proporção de gordura na carcaça. Tá certo? Aqui eu mostro para vocês, né, os tipos morfológicos, né? Eu também mostro isso aqui nas minhas aulas, é muito legal, eu adoro esse gráfico, né? Então... Para quem está assistindo no YouTube, está vendo aí, para quem está escutando no Spotify, eu vou narrar aqui para vocês. Eu estou mostrando 4 tipos morfológicos, né, animais aí de 1 a 4. O animal número 1 é o animal aquele bolinha, né, aquele que tem uma perninha bem curta e uma profundidade de carcaça aí, né, é um animal bem profundo, né, tem uma grande profundidade de carcaça e a impressão que a perninha é curta, né, na verdade é a carcaça aí que já evoluiu, né? Então, animal bem profundo aí com carcaça, com ossatura, né, bem desenvolvida, né? O número 1, né, que é o nosso famoso boi bolinha, aquele cara que já está há muito tempo na fase de deposição adiposa, né? Já depositou bastante gordura na carcaça. E o nosso número 4 é o outro extremo, né? Animais de 1 a 4 eu estou mostrando, o 4 é o outro extremo, né? O 4 é aquele Nelore pernalta que eu mostrei para vocês, né, anteriormente. Então esse animal ele tem, obviamente, né, tá na fase de deposição muscular ainda, tem pouca gordura na carcaça, né, aquele famoso animal que a gente fala que tem caixa ainda, né, para crescer, né, ou seja, ele precisa ainda aumentar a profundidade de costela, né, aumentar a profundidade aí da sua carcaça, terminar de depositar músculo e então terminar, né, colocar gordura aí no seu corpo. Tá ok, pessoal? Então, esses 4 animais, né, vamos dar um exemplo prático aqui agora, né, igual do sistema de produção aqui do Brasil, né? Vamos dizer que você fosse comprar animais para o seu confinamento, tá? Então você foi lá comprar animal para o seu confinamento e você tinha a opção de comprar esses 4 lotes, né? Um lote lá que tinha o tipo morfológico do número 1, um lote que tinha o tipo morfológico do número 2, um lote que tinha o tipo morfológico do número 3 e o outro lote que tinha o tipo morfológico, né, igual do número 4. Né? Todos tinham 380 quilos, né? Então todos tinham o mesmo peso, só que eles tinham tipos morfológicos distintos. Tá? Qual que é a sua prioridade? Comprar um lote que você vai levar para o seu confinamento e você... vai alimentar esses animais até eles atingirem aí 540, 550 quilos de peso vivo, né? Que é a média nacional hoje, tá ok? De acordo com o levantamento que a gente faz aí a cada 4 anos com os nutricionistas, né, de gado confinado, tá? 540, 550 é o peso médio hoje que um animal macho inteiro é abatido aí, né, nos confinamentos brasileiros.
Tá? Então, você vai pegar um animal de 380, vai levar ele até 540, 550 quilos, obviamente aí para ficar dentro da média nacional. Tá ok, pessoal? Bom, qual lote você vai comprar? Né? Eu até pergunto na prova várias vezes isso aqui para o pessoal da graduação, né? Qual lote você vai comprar? Em cima do que eu disse anteriormente, né? O animal número 1, se ele tiver, né, esse tipo morfológico, né, o animal número 1, para quem está escutando no Spotify, é aquele da perninha curta, aquele boi bolinha. Se com 380 ele já está bolinha, se você comprar esse lote, ele vai ser um lote super antieconômico para você. Tá ok? No seu confinamento, né? Pensando que você vai fazer um boi commodity, né? Você não está fazendo carne premium aqui nesse caso, tá? Você está fazendo um boi commodity. Né? Então, o que vai interessar para você, você vai receber somente pelo peso da carcaça quente, lá da carcaça pendurada, limpa, né? No frigorífico. Tá? Então, o boi número 1 ele vai ser super ineficiente para você, porque ele já está numa fase de deposição de gordura, ele vai demandar muito mais calorias para depositar 1 quilo de gordura, tá? Que eu já expliquei para vocês aqui, depositar gordura é mais caro, né, do que depositar músculo, tá certo? Ou seja, ele vai ficar mais tempo no confinamento. Para ele sair de 380 e chegar em 540, ele vai precisar de muito mais tempo, porque ele vai ter que comer mais para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tá certo? Em contrapartida, o animal número 4, né, ele é um animal muito pernalta. Pode ser que ele vai ganhar muito peso no começo, né? Ele pode até apresentar um ganho compensatório, dependendo de onde ele vier. Né? Mas como ele está numa fase de deposição muscular e depositar músculo é mais barato, né? Ele vai apresentar um ganho de peso assim, né? Se bem manejado aí, né? Com uma dieta bem formulada, um ganho de peso aí, né? Elevadíssimo, muitas vezes até acima de 2 kg de peso vivo por dia. Né? E depois vai começar o depósito de gordura. Esse animal número 4 pode ser, né, que eles atinja 540, 550 quilos com assim, o mínimo de gordura que o frigorífico quer, que vai estar em torno aí de 4 a 5 milímetros aí no contrafilé. Tá ok? Ou seja, talvez o animal número 4 nesse cenário, né, ele também não seja tão viável. Tá ok? Mas daí alguém vai falar, não, eu tenho animais, eu pego animais desse frame aí, eu consigo terminar eles bem. Tá, mas eu estou falando do animal de 380 quilos. Né? Se você fizer uma dieta adequada, aí, talvez você tenha que fazer uma dieta um pouco mais proteica aí no começo, até 30, 40 dias, e depois descer uma dieta super energética, né, para exatamente estimular muito aí a deposição de gordura subcutânea. Então, esse animal pode ser que chegue aí no mínimo de gordura que o mercado quer, que o frigorífico quer, com 540, 550 quilos. Tá certo, pessoal? Agora, se eu falasse para vocês que esse lote tem 330 quilos, aí tranquilo você poderia comprar o animal aí número 4, tá certo? Porque daí ele ia passar por uma fase de crescimento mais longa, 60 dias talvez, para depois entrar numa fase de terminação, aí sim com uma dieta mais adensada aí em termos de gordura para terminação. Dá tempo, tem mais tempo, vai ficar mais tempo no coxo, mas obviamente que esse tempo vai fazer a diferença aí para ter um maior depósito de gordura na carcaça. Tá certo, pessoal? Então, dentro do cenário que eu montei, talvez o animal número 3 seja o mais adequado. Tá ok? Dentro desse aí de 1 a 4, né? Considerando lotes de 380 quilos, lembrando vocês. Né? Talvez o animal 3 aí um pouco menos pernalta, com um pouquinho mais de gordura, já com 380 quilos, né? Talvez ele seja o mais adequado. Lembrando que estamos falando de animais inteiros, né, pessoal? Porque é a categoria mais utilizada aí nos sistemas de produção de bovinos de corte no país. Tá certo? Bom, obviamente que o animal número 1, né, e o animal número 2, né, eles não podem ser tirados da jogada, né, especialmente quando a gente fala de programa de carne. Né? Então, para programa de carne a coisa muda. Né? Para programa de carne você quer animais menores, né? Você quer um animal que deposite uma quantidade maior de gordura e para isso você vai comprar animais, né, europeus, né, europeus eu falo britânicos, né, os Angus, né, ou vai comprar animal Wagyu, ou também pode ser meio sangue Angus, meio sangue Wagyu, obviamente, né, como eu já citei anteriormente, animais de frame menor ou de peso maduro menor, exatamente para ter intensificação de tecido adiposo, né, de depósito de tecido adiposo. Aí, óbvio que daí animais de frame 1 e 2, né, como eu mostrei anteriormente, né, eles, né, revivem aí no sistema de produção e voltam para a jogada, tá certo? Usualmente em programas de carne, né, esse animal pode ser mais antieconômico no sistema de produção, né, falando em quilos de comida por quilo ganho,
Obviamente que podem, mas esses animais usualmente eles têm um ágio aí no preço da arroba, né? Ou no preço do quilo, né? Então o cara que produz esse tipo de carne ele está contando, né? Que ele vai também receber, né, a mais, né? Pelo quilo ou pela arroba dessa carcaça. Ou seja, se ele vai receber mais, compensa, né? Ele fazer um investimento maior. Investimento maior pode ser uma dieta mais energética ou simplesmente um maior tempo de coxo, né? Ou mais dias aí no sistema de alimentação. Tá certo? E aí, só para vocês terem ideia, né? Eu estou mostrando agora aqui no YouTube, né? 3 contrafilés, né? Um contrafilé tradicional, um contrafilé select e um contrafilé choice, tá? Então, no Brasil, né? A maior parte aí dos contrafilés que a gente acha aí no supermercado, ele está ali, né? Acima da bandeira, ali, com menos de 3% de gordura intramuscular. Tá certo? Esse é o tipo de contrafilé, é o tipo de carne encontrado no Brasil, ou seja, é o contrafilé do boi commodity. Tá ok? Lá no sistema de classificação americano, só contrafilés com conteúdo de gordura maior que 3% recebem algum tipo de bonificação do frigorífico. Tá certo? Ou seja, acima de 3% ele é select, né? De 3 a 4,2, na verdade, ele é classificado como select. Obviamente que tem outras coisas envolvidas, né? Mas só para fazer uma margem aí comparando o marmoreio, né? E o animal choice ele vai de 4,3 a 7,5% de gordura intramuscular. Tá? Obviamente que para ser classificado select choice, de novo, é considerada a maturidade também do animal, a quantidade de gordura de cobertura, não só o marmoreio. Tá? Mas aqui, para efeito de comparação, né, o boi commodity do Brasil, ele vai ter usualmente menos de 3% de gordura intramuscular. Mas isso não é porque o Nelore não marmoriza, de novo. É porque a maior parte do gado abatido no Brasil ele é abatido inteiro ou é castrado muito tarde na vida, ou seja, não dá tempo, né, de diminuir tanto o peso maduro para o animal começar a depositar a gordura intramuscular, porque, né, independente se foi castrado ou não, a maioria é abatida antes da maturidade, antes da intensificação da deposição de gordura, tanto subcutânea quanto intramuscular. O que piora muito a situação do marmoreio é que, dentre as gorduras, né, o marmoreio é a última que deposita ainda. Né? Então, quando inicia o depósito de gordura na carcaça, né, tá declinando lá o depósito de deposição muscular e inicia o depósito de deposição a deposição de gordura, desculpa. Inicia-se com gordura visceral, depois intermuscular, depois subcutânea e, por último, a de marmoreio. Tá? Então, isso não quer dizer que o Nelore não marmoriza. Né? Isso, dentro de um sistema de produção, né, dos dias atuais, né, em que os animais são abatidos em torno de 550 quilos, aí, tá ok? É muito pouco provável, né, que a maior parte de um lote de Nelore inteiro marmorize. Tá? Para isso, a gente teria que castrar, né, os animais Nelore ou trabalhar com as novilhas. Tá? E mesmo assim, a gente teria que lançar mão aí da dieta, né, usar animais Nelore aí que tem maior DEP de marmoreio, né, e ainda lançar mão de estratégias nutricionais para tentar intensificar o marmoreio e a deposição de gordura. Tá ok, pessoal? Então, só para fazer uma comparação aqui com vocês, né? Então, nos Estados Unidos aí a gente tem Select Choice, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide, né? E no Brasil, o boi commodity, a gente tem animais aí usualmente abaixo de 3% de gordura no contrafilé. Fazendo o link disso com o peso maduro, né? Então, em linhas gerais, né? Como eu falo linhas gerais, é que pode haver algumas exceções aí no meio do caminho, né? Em linhas gerais, o animal commodity do Brasil, ou seja, o animal inteiro, tá certo? Abatido num peso maduro maior, ele vai apresentar uma menor deposição de gordura na carcaça, assim como uma menor deposição de gordura intramuscular. Nos Estados Unidos, como eles trabalham com novilhas e também com machos castrados, e esses animais, na maior parte dos casos, são Angus e Hereford, ou seja, raças de tamanho pequeno, né? Esses caras aliam duas coisas, né? Aliam raças com genética para marmoreio, ou seja, raças que têm tamanho pequeno, né? E com genética para marmoreio, tá? E ainda categorias de frame menor, né? Que são, no caso, as novilhas e os machos castrados, né? Então, são coisas que
aumentam a qualidade da carne americana, por exemplo, e que a gente, a hora que houver uma sinalização maior, de maior pagamento, né, no sistema de produção brasileiro para a carne de qualidade, pode ser que o nosso sistema vá migrando aí devagar para um sistema parecido com o americano. Por exemplo, se de uma hora para outra for estabelecido um sistema de classificação de carcaça, né, e aí realmente começar a haver aí bonificação, né, para os produtores que produzem uma carne select, choice ou prime, né, no caso, né, esses caras vão começar a receber mais por esse produto, né, e aí sim eles vão tentar readequar o sistema de produção para fazer uma carne choice ou prime, né, e aí como faz isso? Começa a colocar animais de frame menor no rebanho, né, começa a utilizar mais machos castrados, mais novilhas e obviamente, né, como terceiro ponto aí, começa a intensificar, aumentar o teor de energia, né? Seja via amido, seja via gordura nas dietas. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde a gente conversou sobre peso maduro, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Para quem está no Spotify não dá para deixar o comentário, mas vai lá no nosso canal do YouTube para deixar o seu comentário, também para assistir novamente aqui, ver os slides aqui legais que eu mostrei, tá ok? Vai lá, deixa o seu comentário, eu sempre respondo todos, podem conferir lá na seção de comentários, né? É sempre um prazer conversar com vocês. Se vocês querem deixar só o seu retorno, o seu feedback também, deixa lá que eu também sempre respondo, eu sempre agradeço a audiência e a interação de vocês. Como de costume, se você tiver alguma sugestão, né, de celebridades do mundo do rumen, para que eu possa entrevistar, deixe seu comentário também aqui no nosso canal do YouTube, que a gente vai tentar contactar essa pessoa para a gente entrevistar e, obviamente, trocar ideias, enriquecer o nosso conhecimento aqui do mundo do rumen. Eu sei que está tarde, mas bom ano para vocês, um excelente 2021 para todo mundo e muita novidade aqui no canal. Tenho certeza que as entrevistas que estão programadas aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, mas tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço a todos, fiquem bem, até o próximo episódio.